Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 281. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês João capítulo 5. Nós estamos no Novo Testamento, lendo a Bíblia, continuando a ler toda a Bíblia na ordem cronológica. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé oficial, faça isso hoje mesmo. E lembre-se que todas as gravações da leitura bíblica estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Vamos fazer a nossa oração antes de começarmos a nossa leitura. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, o único que tem poder sobre todas as coisas, nosso Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor esteja conosco nessa leitura bíblica que vamos fazer hoje e já te agradecemos por essa oportunidade que nós temos tido, Pai, diariamente, de conhecer mais sobre a sua natureza, sobre o seu caráter, nos fazendo, Pai, nos relacionar mais profundamente contigo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ensinar acerca do que nós vamos ler hoje, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Obrigada, Pai, mais uma vez, e que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada pessoa que está ouvindo este áudio, que o Senhor traga as suas bênçãos sobre a vida dessa pessoa e sobre sua família. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é este homem que mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vida por meio do Filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus.
Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Testemunhos acerca de Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou de verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João 5 é um dos capítulos mais reveladores e, ao mesmo tempo, polêmicos do Evangelho de João. Aqui, Jesus realiza um milagre marcante. Ele revela sua autoridade divina e, ao mesmo tempo, enfrenta a forte oposição dos líderes religiosos. É nesse episódio que Cristo deixa clara sua identidade como Filho de Deus e o único capaz de conceder vida eterna. O cenário é Jerusalém. Durante uma das festas religiosas dos judeus, Jesus se dirige ao tanque de Betesda, um local conhecido como Casa de Misericórdia, onde uma multidão de enfermos se reunia esperando o milagre. Essa oposição se intensifica quando Jesus afirma sua igualdade com o Pai, o que para os judeus era considerado blasfêmia. É importante lembrar que João escreve em uma época em que o cristianismo já se espalhava pelo Império Romano, mas também enfrentava perseguições e heresias, como o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo. Assim como vimos também em João capítulo 1, o apóstolo reforça aqui
a divindade e a missão salvadora de Jesus. Enquanto muitos celebravam, Jesus se dirige ao tanque de Betesda, um local de sofrimento. Havia ali um paralítico, enfermo há 38 anos. Ele representa a miséria humana, consequência direta do pecado no mundo, como vimos também em Gênesis 3. Jesus então se aproxima com compaixão e autoridade e pergunta: você quer ser curado? O paralítico expressa sua solidão e desesperança. Não havia ninguém para ajudá-lo, mas o Senhor com uma palavra transforma sua vida. Levante-se, pegue a sua maca e ande. O milagre foi imediato e completo. O milagre aconteceu num sábado, o que, segundo a tradição dos líderes judeus, configurava a violação da lei. Eles questionaram o paralítico e, ao descobrir que Jesus era o responsável, passaram a persegui-lo. Jesus responde: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Essa declaração vai muito além da cura física. Jesus está se apresentando como igual ao Pai, com a mesma autoridade e poder. Isso acendeu mais indignação dos judeus. Jesus revela que tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Ele possui o mesmo poder para dar vida, para julgar e para ser honrado, como o próprio Deus. O que Jesus revela sobre sua autoridade e missão? Essa parte do discurso é uma das mais profundas de todo o Evangelho. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui Jesus afirma que a vida eterna não é uma esperança futura, mas uma realidade presente para quem crer. Assim como vimos em João 3, a salvação começa agora, pela fé. Ele também fala da sua autoridade para dar vida aos mortos espirituais. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Essa vida espiritual se manifesta hoje em cada conversão verdadeira. Jesus ainda anuncia a ressurreição final. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa é a promessa da ressurreição corporal, que também aparece claramente em 1 Coríntios 15. Quais testemunhas confirmam que Jesus é o Filho de Deus? Jesus não apenas faz afirmações sobre si mesmo, ele apresenta testemunhos que confirmam sua identidade. O testemunho do Pai: Deus confirma a sua missão, como ocorreu no batismo e na transfiguração. O testemunho de João Batista: João apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, como lemos em João 1. O testemunho das obras: os milagres de Jesus provam que ele veio de Deus, como fica claro também em João 9, que nós vamos ler ainda, com a cura do cego de nascença. O testemunho das Escrituras: todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, desde Moisés até os profetas. Mesmo com tantas evidências, os líderes judeus rejeitam Jesus por orgulho e incredulidade. Jesus denunciam que eles buscam a glória dos homens e não a que vem de Deus. Que profecias que se cumprem em João 5? Diversas promessas do Antigo Testamento se cumprem aqui. O profeta semelhante a Moisés, Jesus é aquele de quem Moisés falou lá em Deuteronômio 18:15. O poder do Messias para curar os oprimidos, escrito lá em Isaías 35, versículos 5 e 6, manifestado na cura do paralítico, que lemos hoje. A expectativa do juiz e rei prometido, Daniel 7, versículos 13 e 14. Jesus declara ter recebido toda a autoridade para julgar e ressuscitar os mortos. Além disso, o discurso de Jesus antecipa o ensino sobre a ressurreição e o juízo final, que se completará na sua segunda vinda, como também vamos ler ainda lá em Apocalipse 20. João, capítulo 5, nos confronta com verdades práticas e profundas. Primeiro, nos lembra que Jesus vê a nossa dor. Assim como o paralítico no tanque de Betesda, às vezes a gente pode se sentir esquecido,
preso a limitações ou feridas no passado, mas Cristo nos vê e tem poder para nos restaurar. Esse texto também nos ensina que a vida eterna começa agora. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu ouço a palavra de Jesus e creio, já passei da morte para a vida. Não preciso viver com medo ou insegurança espiritual. Além disso, nós somos lembrados de que a incredulidade não é apenas uma questão de argumentos, mas de coração. Se busco a aprovação das pessoas mais do que a de Deus, fecho o meu coração para a fé. João capítulo 5 também nos convida a examinar as Escrituras com atenção, pois nela nós encontramos Cristo, assim como fizemos ao estudar Isaías lá na leitura do Antigo Testamento. Em especial, Isaías 53 nos mostra onde o Messias sofredor é claramente anunciado. Por fim, o texto nos desafia a honrar o Filho, pois quem não honra o Filho, não honra o Pai. A fé em Cristo é o único caminho para a vida e para o Pai. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.